Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa nossa videoaula nós vamos discutir o texto A Influência da Cultura Organizacional nos Processos de Mudança, a autoria de Baldan, Paulino, Dias e Vidrick. Tá? O que os autores nos chamam a atenção? A gente pode pensar o texto em três grandes momentos. Primeiro, a definição do que vem a ser cultura. Tá? A palavra cultura, vale aqui uma explicação rápida, isso não está dito aqui no texto, eu que estou acrescentando, ela tem origem no romantismo alemão, com a expressão Kultur, com K, tá? K-U-L-T-U-R, e, em último caso, significava o quê? O conjunto de valores, de bens materiais, de crenças, de jeitos de ser de um determinado grupo social. Ou seja, todo grupo, toda sociedade, não importa qual, toda tem cultura, todos têm cultura, todos vivem dentro da cultura. É lógico que nós vamos encontrar mais à frente, bem depois do romantismo alemão do século XIX, duas grandes definições clássicas para culturas, a saber, do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss e do antropólogo norte-americano Clifford Geertz. Tá? Não vamos aqui adentrar nessa seara, mas apenas fazer a citação. Bom, de qualquer maneira, então, cultura todos têm. Então, se todos têm cultura, quando falamos de uma empresa, por exemplo, inevitavelmente essa empresa terá uma cultura organizacional, um jeito de ser no seu cotidiano, no seu dia a dia, para tocar o seu negócio. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Na medida em que essa cultura existe, na medida em que esse jeito de ser existe, e por favor, não há juízo de valor nessa hora. Ninguém está dizendo que o modo de ser da empresa é bom ou mal. Tá? Ele simplesmente é. Ponto. Tá? Não vamos além disso. Tá? Mas, efetivamente, se ele existe, e toda empresa tem essa característica, o que acaba acontecendo? Tá? Acaba que qualquer um que ingresse na empresa, até prova contrária, essa pessoa ela irá se adequar a esse jeito de ser da empresa, a esse ritmo da empresa, a essa cultura da empresa. E até porque, sejamos muito sinceros, na medida em que se a empresa obtém sucesso, se a empresa consegue ser eficaz, se ela consegue ser eficiente naquilo que ela se propõe, efetivamente é sinal que aquela cultura funciona, que aquele jeito de ser vale a pena. E se esse jeito de ser vale a pena, a gente cai no segundo momento do texto, tá? Que é o seguinte: se a empresa vem funcionando de um mesmo jeito já há algum tempo, se ela já consolidou a sua cultura, qualquer ideia de mudança, afirmam os autores, nessa empresa, nessa instituição, essa mudança será muito difícil de se processar. Não que ela seja impossível, não é isso, tá? Mas fica difícil, na medida em que todos estão presos, com licença, desculpe, a essa determinada realidade, a esse determinado cotidiano, e se esse cotidiano em tese funciona, qualquer mudança proposta, ela vai encontrar resistências. Né? O que acontece? Tá? Qual é a saída que os autores apresentam para que a mudança ela consiga se processar? Tá? Só se ela tiver características extremamente inovadoras. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem um determinado comportamento, uma determinada cultura organizacional, eu percebo então que é necessário alterar aquele jeito de ser, e essa necessidade ela somente será aplicada se eu tiver uma proposta rigorosamente inovadora. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, tá? Quando por força do convencimento, as pessoas, aqueles funcionários da empresa, eles começarem a entender que os seus paradigmas, que as suas verdades já não possuem mais validade. Então vamos lá. Como é que então eu posso mudar a cultura organizacional de uma empresa? Apresentando uma proposta radicalmente inovadora. 2, convencendo a todos os funcionários de que aquelas verdades que esses funcionários têm, aqueles paradigmas que eles possuem, já não são mais válidos. Tá? Quer dizer, se eu consigo apresentar essas duas coisas, se eu consigo resolver essas duas coisas, eu consigo mudar. Todavia, afirmam os autores, há como é que eu vou dizer? Um trágico ciclo que acaba funcionando nesse processo todo, que é
há uma cultura que, na empresa, que é o que eles vão chamar num determinado momento de um momento de congelamento, tá? Esse negócio está congelado. Aí, muito bem, eu apresento uma proposta inovadora. Então, esse processo começa a descongelar, tá? Esse modelo, perdão, começa a descongelar. Ele descongelando, torna-se possível mudar. Só que, mudando, qual é o resultado que se processa ao final? Há um novo congelamento, há um recongelamento, porque eu crio com isso, com essa mudança, o quê? Qual é o meu objetivo com a mudança? Criar um novo conjunto de paradigmas, criar um novo conjunto de verdades, criar uma nova cultura. Então, o grande desafio aqui, no final das contas, qual é a moral da história do texto A Influência da Cultura Organizacional? É percebermos que a cada nova mudança temos desafios a enfrentar, só que o resultado dessa nossa mudança será o retorno ao problema anterior, que é um modelo completamente congelado ou engessado. E a partir daí pensarmos num novo reinício, para uma nova mudança e, nesse sentido, infinitamente acontecer o processo, né? É mais ou menos isso que a gente trabalha e é com isso que eu termino o comentário, a nossa videoaula de hoje.